Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Gente, a live maravilhosa com a minha mãe Marinês Lianeiva, que é desse livro lindo aqui, Jesus no Lar. Olha que coisa mais gostosa. Estamos no capítulo 23, Os Mensageiros Distraídos. Minha mãe já chegou, olha que coisa linda. Vamos lá, chamar a minha mãe. Vamos visualizar. Aí, tá chegando. Bem-vinda, mames. Muito bem-vinda. Boa tarde. Tá baixo? Precisa baixar um pouquinho mais? Mãe, acho que eu vou levantar o meu um pouquinho. E a senhora pode... tá bom assim, viu, mãe? Tá bom. Tá ótimo. Pode deixar assim, que tá tudo bem. E nós vamos aqui hoje, eu vou mandar, mãe, uns minutinhos aqui, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mandar aviãozinho lembrando o pessoal aqui que nós estamos na live, vou convidando as pessoas que gostariam de assistir para eles estarem conosco aqui, porque esses momentos são muito lindos, vale a pena a gente compartilhar com as pessoas, porque são momentos de elevação vibratória, de desenvolvimento, e vale a pena a gente chamar aqui o pessoal. Então, quem estiver disponível, participa, senão o pessoal assiste depois, como eles costumam fazer. Olha lá, já chamei. Ai, que delícia. Então, vamos lá. Eu vi se faltou alguém. A Titina, vou chamar a Mari. Concluir. Maravilha, chamei algumas pessoas aqui, mãe. Então, quem estiver disponível, né, vem com a gente para poder curtir esse momento de Jesus no lar e essa lição maravilhosa de hoje, né, mãe? Uma explanação muito linda aqui. E é isso aí, mãe. Todas elas, né? Todas elas. A gente fala, ai, essa é maravilhosa. Aí chega na próxima, ai, que maravilhosa. Todas são lindas. E de os ensinamentos de Jesus, né? São os ensinamentos, é isso aí. Então, vamos lá. É isso aí, mãe. Então, vamos pedir assim para que os mentores, amigos, Jesus, na sua simplicidade e amorosidade, possa envolver a senhora nesse manto lindo de luz, de amorosidade, e que a senhora seja, assim, como sempre, inspirada, né? E traga para a gente essa mensagem maravilhosa. A B. Paulinelli conosco, maravilhosa também, amo assistir as lives dela, do Rei, a coisa mais linda de tanta contribuição. Então, mames, que a senhora fique nessa luz linda que a senhora já possui, que ela se expanda ainda mais, trazendo para todos nós, através dessa explanação, aprendizado. E assim seja. Fique à vontade, mãe. Então, tá bom. Então, nós vamos falar sobre a live 23, os mensageiros descuidados. Né? Então, a gente já, pelo título da lição, a gente já vê que está bem dentro do estilo de Jesus. Ele não fala os mensageiros irresponsáveis ou atrasados, ele fala os mensageiros descuidados. Então, o cuidado com as palavras, né, que nós temos que ter. E nós vamos ver nessa lição que os apóstolos, né, e os seguidores de Jesus continuavam com aquele culto da Boa Nova na casa de Simão. Então, era aquilo que eles sempre fizeram, né? Eles se reuniam à noite, ao anoitecer, depois dos trabalhos, eles vinham para fazer estudos, conversas, para, assim, se enriquecer com os ensinamentos de Jesus. Então, eles, entre os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles expunham seus pensamentos sobre as polêmicas que existiam em torno da fé, nos círculos
do farisaísmo e de várias escolas. Então, o que é o farisaísmo? Lógico que era a religião que os fariseus usavam. E eles aceitavam. Então, agora eu vou falar o que eles aceitavam na realidade. Então, os fariseus aceitavam a Torá escrita e as tradições da Torá oral. Eles acreditavam ainda na unicidade do Criador. Eles eram Deus único. Na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam também em anjos e demônios. E no julgamento futuro e a vinda do rei Messias. Então, era isso que eles acreditavam. E nós sabemos ainda que eles eram os principais mestres nas sinagogas. Eles eram muito estudados, então eles tomavam a palavra, eles falavam, né, coisas bonitas, belas. E o que os favoreceu, na realidade, como um elemento de influência do judaísmo. Então, isso é outra coisa interessante para a gente saber, né? E como eles falavam assim muito bem, eles entraram juntos e eles pertenciam a uma seita de judeus. Mas acontece que eles ostentavam uma grandiosidade, né? Sustentavam uma pureza, e eles sabiam que, na realidade, aquilo era para fora. Mas para dentro, no seu interior, eles não eram puros. Tanto é que, às vezes, eles usavam o nome fariseu de forma depreciativa, porque significava hipócrita, fingido, pela postura que eles tinham na vida normal. Você não estava dentro deles aqueles princípios. Jesus, então olha aqui, Jesus ficava escutando. Então, se nós observarmos em todas as lives, Jesus não entra nos palpites, nas críticas, nas sugestões, ele fica quieto, ele fica ouvindo. E por que será que ele fazia isso? Porque em cima disso que ele conhecia, ele queria ensinar, ele precisava ver o que ele precisava abordar para corrigir alguma colocação feita pelos apóstolos e pelos seus seguidores. Então, são coisas interessantes de nós observarmos, né? Às vezes a gente está vendo uma discussão de pessoas e não entende muito do assunto, e sai aquela confusão, falar isso, falar aquilo, e Jesus então fica quieto, ele fica escutando para depois ele dar uma opinião, não sobre a fala deles, numa história que levava todos eles a entenderem o que era o certo. Então, isso são os ensinamentos de Jesus, né? Então, Jesus ficava mesmo, né, escutando essas exposições, e quando assim acalmou e acabou, ele narrou com tolerância e com condescendência. Então, olha, ele não falou com forma agressiva. Então, isso é outra coisa importante de nós sabermos, né? Ele começou a falar, não agrediu, não acusou, não criticou, ele contou a história. E a história dele era o seguinte: as falas de Jesus, eu vou ler, porque eu acho que é uma coisa importantíssima, que são as palavras dele. Então, um grande senhor recebeu alarmantes notícias de um vasto agrupamento de servos em zona de distância da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e desejosos de socorrer os tutelados que sofriam nesta região remota dos seus domínios, ele enviou-lhe mensageiros de confiança, mensageiros que conduziriam os remédios adequados à situação
e providências alusivas ao reajustamento geral desses seguidores, desses tutelados, desse rei, desse homem. E o que aconteceu? Então, os emissários, né, foram escolhidos e eles saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram as rixas pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam passagem através do monte. Longos dias eles perderam, né, na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo os próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Então, agora nós vamos fazer uma paradinha, nós vamos fazer uma análise. Então, nós vamos começar assim, a analisar essas palavras, né, de Jesus, essa história que ele está contando, e vamos ver assim que quando eles tinham tudo assim já feito, né, a divisão, o planejamento, a distribuição do trabalho, que eram coisas importantes, já tinham assim tinham tomado todas as providências necessárias e urgentes para socorrer aqueles servos que estavam longe, né, dessa sede do governo. Eles estavam num lugar mais assim, distante. E eles precisavam de socorro que foi mandado, então, esses emissários. Mas, quando eles foram, assim, designados para levar esse socorro aos doentes, logo ao saírem do palácio, com promessas de trabalho, segurança, eficiência, o que aconteceu? Eles começaram os desentendimentos. Então, nós notamos aí que, às vezes, é o que acontece conosco. Está tudo planejado, a hora que a gente ia começar a trabalhar, começa a colocar, assim, as opiniões. Cada um dá uma opinião, no fim sai briga. Então, o que nós notamos, na realidade? A falta de humildade e a falta de tolerância. Nós não sabemos ouvir. Já um fala, outro briga, e é uma confusão. Atrapalha realmente uma conclusão correta. Então, eles não compreendiam, na realidade, a urgência do socorro e os benefícios de caminharem juntos. É isso que eles perderam a noção, pois teriam maior segurança. É lógico. Eram 3 grupos. Eles tinham que se juntar porque a união faz a força. E diante de algum problema, um ajuda o outro. Não, mas eles não quiseram. Eles foram inflexíveis. Cada um seguiu o seu caminho. Então, na realidade, ficaram 3 grupos. E cada grupo ficou mais fraco. Lógico, porque eles estavam com um número limitado de pessoas. Ainda vários dias eles ficaram discutindo e não chegava a nenhuma solução. Os grupos se desuniram e seguiram esses caminhos, então, diferentes, graças aos próprios caprichos, né? Esqueciam-se do objetivo fundamental, que era levar o socorro aos tutelados doentes o mais rápido possível, porque eles estavam nessa peste mesmo, nessa febre, que era uma febre maligna. Aí vem Jesus, agora vamos continuar falando o que Jesus disse. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão.
Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente as expedições, sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil entre os que marchavam pelo trilho mais curto, entre aqueles que iam pela vargem e aqueles que iam pela serra. Então, lavraram discussões improdutivas e contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as passagens. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam uma viagem, sendo a muito custo, evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Ainda continua Jesus. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade. E, em razão disso, tanto se atrasaram os viajores, tanto do atalho quanto das planícies e do monte, uma vez que eles se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na casa. Então a morte devorava-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. Olha que coisa assim grave, né? Então agora nós também vamos fazer um comentário. Nós vamos ver que essa história nos mostra o tempo usado pelos mensageiros, que não foi bem aproveitado, né? Perderam a oportunidade de usar o talismã divino, que é o tempo, como vimos na lição passada. É o tempo aplicado em boas ações. Então, eu acho que assim, eu gostaria muito, quem não assistiu a live passada, né, que foi falado sobre o talismã divino, foi uma lição muito importante, muito assim, esclarecedora. Vocês poderiam, se interessarem, procurarem a live, que foi a live da quinta-feira passada, porque fica sempre gravado, né, Luiz Helena? Fica gravada, né? Fica gravada. E é interessante, porque eu não vou contar a live agora, mas é interessante que vocês vejam o que é este talismã sagrado. É o nosso tempo. É o tempo que nós usamos para crescer, para servir ao próximo, para aprender, para distribuir o nosso serviço. Então, os emissários enviados pelo Senhor, após muita briga, discussões, desentendimentos, né, dividiram-se em 3 grupos: os que iriam pelo trilho mais curto e os que iriam ainda, né, pela vargem e ainda os que iriam pela serra. Então, isso nós estamos fazendo agora um comentário dessa colocação de Jesus. Então, com esta divisão, lógico, foi aquilo que nós comentamos, os grupos se enfraqueceram. Então, foram destruídas com mais rigor as opiniões pessoais. E, com isso, as discussões aumentaram.
e os desentendimentos eram mais frequentes. Ninguém cedia. Quer dizer, o que estava faltando aí, na realidade? Seria aquele bom entendimento. Quer dizer, todos, né, não tiveram humildade suficiente, nem tolerância para ouvir o que o outro tinha para falar, para chegar num senso comum. Então, os comentários que eles faziam eram sobre os doentes, sobre a febre, sobre as regiões onde eles estavam passando, por onde eles estavam passando. Então, mas eram feitos com brigas, olha que coisa horrível, desarmonias e amargura. Então, a custo eram evitados lutas corporais e ainda homicídios. Olha que coisa, eles estavam fazendo uma missão, né, que foi designada a cada um deles, logicamente foi escolhido a dedo esses emissários, e eles não se respeitavam, né? Eles, inclusive, não estavam trabalhando naquilo, na função de que eles eram, assim, tinham sido designados. Tanto se atrasaram, né, os três grupos, e os emissários que chegaram, olha, eles tanto se atrasaram, porque os caminhos eram diferentes. Eles acabaram chegando tudo junto, ao mesmo tempo, nesse vale, né, da peste, atingido pela peste. Então, e acharam o quê? Já acharam todos mortos. E enquanto os mensageiros, discutidores, mataram o tempo durante a viagem, não deu tempo de salvar os doentes. E aí eu quero fazer uma observação. Quando Jesus conta essa história, ele diz assim, ó, mortos na carne, né? Então ele refere-se aos mortos e fala mortos na carne. Por que ele falou mortos na carne? Porque naquela época não tinha ainda a palavra reencarnação, né? Hoje nós dizíamos assim, todos desencarnaram. E Jesus, então, tome esse cuidado. Olha, ele já estava preparando para dizer mortos na carne. Quer dizer, não falou mortos em espírito. Então, olha a sabedoria de Jesus. Ele já fica jogando a semente para aquele que continuasse pensando, quando chegasse a hora deles receberem esse ensinamento, eles se lembrassem dessas passagens e dessas falas de Jesus, né? Então, eu acho assim, são coisas que nós precisamos, na realidade, observar muito nessas lições. São detalhes que estão nas entrelinhas, né? Que nós sabemos. Agora vamos continuar a narração de Jesus. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Então, ele exemplificou. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todas as matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé. Entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu, para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobretudo, os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, né? E se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam os distúrbios levianos e, assim, prejudicando na realidade, né? Então, Jesus aqui contando, ele fala, enquanto eles alimentam esses distúrbios levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e
dedicação. E ainda continua, né? Jesus, afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro. Ele finalizou a história sorridente e calmo, com a frase: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu. Então, aqui nesta história, nesse trecho, Jesus faz assim uma comparação entre os emissários do Senhor, nessa história, e o vale da peste. Então, o vale das pestes, comparado com a terra, atacado pela peste da maldade e da descrença. E ainda, os emissários, representando ainda os trabalhadores da seara, que somos nós os trabalhadores da última hora. Na história, os emissários levavam medicamentos próprios para a cura dos doentes. E nós, na época, agora, reencarnados aqui na Terra, nós temos todas as matizes. Os trabalhadores da seara do Pai como portadores da medicação celeste. Então, olha que coisa linda. Né? Na história, era o medicamento material. E aqui, Jesus está nessa colocação que ele fez, está nos mostrando que nós, na realidade, nós temos a medicação espiritual. E quais seriam esses trabalhadores da terra? Que quando ele fala que já iluminados pela sabedoria da fé, tendo já recebido valiosos recursos do céu, estariam prontos para levarem aos necessitados de luz o remédio e o socorro, aos que sofrem do corpo e da alma, aos que choram pela ignorância e aflições da vida. Então, isso é assim, uma lição muito interessante que está chamando assim a nossa atenção, o nosso trabalho. Quando Jesus fala, né, os iluminados pela sabedoria da fé, né, tendo recebido recursos do céu. Então, olha, quanto nós, estou falando agora da nossa religião espírita e de todas as outras religiões, nós já recebemos, nós estamos assim, estudando, vendo mensagens, olhando livros, assistindo palestras, então, quer dizer, lives, né? São para abrir os nossos entendimentos. Então, nós já temos condições de levar o socorro através de uma palavra amiga, através de um passe espiritual, né? Esse atendimento fraterno. Então, são coisas que nós temos condições já de ajudar um irmão que está sofrendo. Às vezes, o sofrimento da alma é tão grande que ele passa a sofrer na matéria também. Então, olha o papel, olha aquela pergunta que nós fizemos na outra live. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, porém, os trabalhadores da seara do Mestre, pelos seus caprichos, desviam-se das suas missões por alimentarem seus distúrbios levianos e distraídos. Então, orai e vigiai. Estenda a mão para o irmão. Então, os necessitados do remédio espiritual, da luz, do socorro, ficam prejudicados pela falta de assistência e dedicação. Então, nós temos que observar se nós não estamos assim agindo de forma errada pelos nossos caprichos, para atender a nossa vontade, né? Para limitar o trabalho do outro.
Então, são coisas importantes na nossa vida. E tem outra coisa importantíssima, quando Jesus afaga a cabeça da criança, né? O que nós percebemos neste gesto? A importância da evangelização infantil. Por isso que eles falam que no centro espírita, a parte muito importante é a evangelização. E por que seria assim tão importante? Porque as crianças que são orientadas desde pequeninas, elas terão condições de enriquecer, né, todo o seu conhecimento. E se ela tem assim, a capacidade, né, se ela tem a oportunidade de enriquecer esses conhecimentos, elas vão ter também condições de fazerem um trabalho de caridade com maior amor ao próximo. E vão conseguir a sua evolução espiritual. Então, a educação dada para a criança, que faz essa evangelização infantil, é muito importante. Porque eles vão crescer e vão criar famílias. Então, eles vão passar isso para as famílias. É a forma que nós temos de divulgar essa doutrina abençoada, maravilhosa. É a forma que nós temos de educar as nossas crianças para que eles sejam adultos educados. Então, é muito, assim, proveitoso esse aprendizado da criança. Então, as últimas palavras de Jesus nos levam, então, à reflexão. Eu vou ler, que foi o que eu já li para nós aqui. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, nós vemos, né, quantas vezes nós pegamos uma tarefa para ser cumprida e fica na discussão, e fica assim, no orgulho, na falta de tolerância, né, na falta de humildade. Em vez de estarmos arregaçando a manga e nos doarmos, nós ficamos nessa discussão. Então, essa lição é uma alerta muito grande para nós, que somos trabalhadores da seara do Pai. Querendo ou não, nós somos, porque nós conhecemos a doutrina. E toda religião que ensina, toda religião que dá oportunidade para as pessoas crescerem espiritualmente, tem condições de educar já os adultos para trabalharem na seara do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos assim bastante oportunidade. E eu lembro muito da prece de São Paulo, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E aí vem onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver discórdia, que eu leve a união, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Tudo aquilo que é assim, tudo aquilo que é necessário. Então, nós precisamos, assim, essa prece é uma prece que está dentro dessa lição. E nós pedimos nessa prece, que é a prece de São Francisco, que ele pedia para Jesus, né? Ele queria mais consolar que ser consolado. Ele queria mais amar que ser amado. Ele queria mais servir que ser servido. Ele queria mais compreender do que ser compreendido. E assim, quer dizer, olha a colocação, essa prece é uma prece muito linda, muito linda. E ainda nesta prece, São Francisco fala que é dando e recebendo. Né? Então, é perdoando e somos perdoados. Olha a lei de causa e efeito. Isso é física quântica, causa e efeito. E, terminando ainda, que é morrendo e nascemos para a vida eterna. Quer dizer, ao desencarnarmos aqui, nós vamos voltar para o nosso lar real,
que é o mundo espiritual. Então, que Deus nos abençoe, nos dê bastante, assim, esperança, fé, sejamos otimistas, lutadores, lembremos de orar, orar por todos esses doentes, orar por todos esses médicos, enfermeiros que estão trabalhando de forma maravilhosa, para aquelas pessoas que fazem a parte do grupo de limpeza, maravilha, que eles tenham força, proteção divina. Vamos orar por todos os países do mundo, pedindo que os políticos sejam envolvidos em luz, pelos seus anjos de guarda, para que tomem decisões corretas e que nós, na nossa simplicidade, saibamos vibrar isso para inundar a nossa terra de fluidos benéficos, mudando essa atmosfera pesada de rancor, de ódio, de desavença. E tem que partir daqueles que já têm uma pureza no coração, que já sabem que já cumpriram. Então, vamos pedir essa força interior para que nós levemos os nossos pensamentos, as nossas orações de forma mais positiva possível. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Nossa, mãe, é que fala, todas essas palavras, esses ensinamentos de Jesus, eles aquecem o nosso coração. E que a gente saiba usufruir, né, desses momentos de aprendizado, para que a gente vá desenvolvendo, na medida do possível, do nosso esforço, essa prática do Evangelho, passando assim a viver essa luz do Evangelho, né? Ele saia do livro de cabeceira para passar a ter a verdadeira vivência. E essa lição de hoje, assim como a anterior, elas falam muito da postura humana. Então, que a gente possa realmente fazer a reflexão exatamente naquilo que a lição veio nos trazer de ensinamento. Então, vamos agradecer esse momento lindo, mais essa lição maravilhosa, né, o capítulo 23, Os Mensageiros Distraídos. Esse livro, gente, maravilhoso, Jesus no Lar. E semana que vem tem mais. E, mãe, gratidão. A senhora está aqui conosco, oferecer seu conhecimento, esse amor do seu coração, essa sua, vamos dizer assim, predisposição mesmo em distribuir a palavra de Jesus, do Evangelho, né, e contribuir com a humanidade. Nós sabemos que não somos só nós os encarnados que estamos aqui ouvindo, mas os desencarnados que estão aqui sedentos de aprendizado, de tranquilidade, paz no coração, porque é o que todos nós buscamos, né? Essa paz, essa harmonia e tranquilidade, enquanto a gente está a caminho no aprendizado. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, que ainda assistirão depois no replay. E, mãe, um beijo imenso. A nossa gratidão especial para a senhora por tanta contribuição. Por tanta contribuição. Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade de estar com você. Que assim seja. É isso aí, mãe. Beijo a todos vocês. Essa live, então, ficará gravada também. E vocês assistam mais vezes, porque vale a pena. Beijo para todos. Beijo, mames. Dá um beijo no papai e no Celo. Até. Tchau, querida. Beijo a todos.